Está no ar mais um episódio do nosso podcast, O Grande Plano. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse podcast, a esse espaço de trocas de ideias, de experiências, que tem o objetivo de levar conteúdo transformador para você empresário, para você empresária, para que você possa transformar os resultados do seu negócio. Esse conteúdo sempre entregue com muita maestria aqui pelo nosso mentor Manuel Lima. Manuel, mais um dia de entrega que vai ser extraordinário. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, André. Bom dia também a você que está nos assistindo. Tenho certeza que esse daqui vai ser um despertar também. O tema promete muito. Estamos juntos aí, como eu sempre falo, ombro a ombro. Vamos mais uma vez aqui fazer aí uma trajetória para que você compreenda um pouquinho desse tema, ok? Então, mais uma vez, gratidão por você estar aqui investindo esse tempo em você. Vamos lá, André. Maravilhoso. Nós estamos fazendo uma temporada de entrega aprofundando as 10 inteligências de mercado globais, que é uma teoria que o Manuel compilou, criada por ele, aí você pode até pesquisar. Isso é algo que o Manuel compilou depois de anos de estudo. E nessa entrega, nós vamos hoje falar da inteligência tecnológica. De que maneira que você pode utilizar-se da tecnologia para melhorar os seus resultados, para melhorar o seu negócio, para melhorar a sua vida como empreendedor e a vida das pessoas que você impacta com os seus produtos, com os seus serviços. Não tem como separar, né, Manuel? Hoje o mundo é tecnológico, ele é integrado, ele é digital na sua essência. Não tem como separar resultados de tecnologia hoje, não é verdade? Com certeza. Esse final de semana, para você ter uma ideia, eu fui visitar um museu em Santos, né, que é onde acontecia todas as negociações do café. A Bolsa do Café, lugar maravilhoso. O melhor café que eu já tomei foi lá, Manuel. Café de exportação. E lá eu tive a oportunidade de entrar, de percorrer tudo aquele lugar maravilhoso que tem toda a história, né? Carrega todos os valores da história do café, de como que o Brasil era importante, né? Aquele lugar era onde simplesmente a máquina financeira girava. Porque o café era a nossa maior riqueza naquele momento, naquele período, né? Era o que mais movimentava aqui de dinheiro. Então, negócios, estamos falando de negócio. E aí você começa a ver, né, o que é a tecnologia. Ela não para. Ela não para. Hoje você olha para aquele lugar lindo, maravilhoso, tal, mas você vê que já é totalmente ultrapassado. Embora a gente ache maravilhoso, né, aqueles prédios antigos e tudo isso realmente tem os seus valores e não tem como tirar esses valores, mas a gente vê que está ultrapassado. Hoje ninguém gostaria de construir um prédio daquela forma para fazer o que fazia. Primeiro, caríssimo um prédio sendo construído artesanalmente daquela forma. Então você falar no mundo dos negócios hoje, né, os empresários já pensam em otimizar as coisas para facilitar. Bom, falar de inteligência tecnológica, nós temos que falar de 3 pilares aí da inovação e da relevância, né, dessas inovações. A primeira, o New Technology, né, que é novas tecnologias. Tecnologias inovadoras surgem como? Elas surgem a todo momento. Todo momento nós estamos conversando aqui. Já só nesse período que nós falamos aqui, quantas coisas já não foram tornadas-se obsoletas porque entraram novas tecnologias. Então, assim, estamos na era da inteligência artificial. A era da inteligência artificial. A gente procura dar escalabilidade para tudo que fazemos. O próprio G12, o que nós estamos fazendo? Eu sempre fiz isso de forma presencial. Hoje eu estou usando a tecnologia e não tenho dúvida que peguei um caminho muito promissor, peguei um caminho que está sendo feito de forma sustentável para entregar para mais pessoas e para muitas pessoas que sempre quiseram estar comigo, mas estão muito longe. E aí você que está longe, é possível? É.
a tecnologia permite que nós estejamos junto do jeito que eu estou com o André, ao vivo, olho no olho. Só não vamos estar ali de corpo presente, mas isso hoje é muito... E nada impede dos seus resultados trazerem você para perto de mim no dia que você quiser. Nada impede. E se você acha que você não tem essa condição porque você está distante, saiba de uma coisa. Tem pessoas de fora do país que já vieram me conhecer. E lá, essa pessoa que está lá fora do Brasil, que são alguns países e alguns casos, tinha o mesmo pensamento que você, brasileiro, tem aqui. Ah, não, é muito longe, não vou conseguir, isso para mim não dá, porque a pessoa lá é um ser humano igual a você. Mesmo ela vivendo num outro país, pode ser um país de primeiro mundo, as dificuldades são iguais. As dificuldades são iguais. As pessoas têm desejos como você tem. Pode ser um americano, pode ser um suíço, pode ser um italiano, pode ser um norueguês, pode ser um alemão, pode ser o que for. Elas também têm dificuldades, ok? Então, como nós estamos nessa era da inteligência artificial, o machine learner, né, que é uma profissão nova, que inclusive é uma das profissões que mais bem remunera, que é aquele profissional que transfere para a máquina o pensamento humano. Olha que interessante. Então, quando fala de um carro autônomo, né, é aquele carro que é como se tivesse um ser humano dirigindo. Então, ele tem que pensar. Então, essa profissão, ela cada dia é mais valorizada. É a pessoa que tem um processo neurológico muito boa. Porque tudo que você cria para efeito da tecnologia, da máquina, para ela funcionar dentro do sistema, ela passa a ser funcional quando ela tem uma estrutura fundamentada em algoritmo. O algoritmo são muitos códigos que são colocados dentro do seu celular para quando você digita e aperta um botão, ele saiba que aquilo é a letra A. Não pensa que tem só a letra A. Tem algoritmo atrás da letra A para ele entender que você quer a letra A. Por que, Manuel, que você está falando isso? Porque eu quero dar só um exemplo para você da tecnologia. O que eu quero dizer é que não tem nada que você queira fazer que você não possa transformar num registro para você automatizar isso. E você que está aqui, sabe qual é o seu maior discurso? Sabe o que você veio procurar aqui no grande plano? O que você está procurando? Eu vou revelar para você. Exatamente o que você está procurando. Então, quando a gente fala disso, você quer escalabilidade. Para você ter escalabilidade em algum negócio, você vai ter que fazer uma série de registros de como você pensa, de como você executa. Então, esses registros, que é essa escalabilidade, que tem um nome hoje, chamamos de Big Data, é o que eu chamo aqui de metodologia. Você vai criar um método seu, não é o meu. Você vai fazer uso dessa metodologia que eu estou oferecendo a você, para você ter a autonomia de construir o seu método, e eu vou mostrar para você a barra de ouro, o core business do seu negócio, que você vai colocar tudo isso como registro, como Big Data, e você vai fazer uso da tecnologia para dar uma velocidade que você humanamente seria impossível ter. Compreende? Seria impossível, né, André, oferecer o G12 da forma que está sendo oferecida se não tivesse toda essa parte tecnológica. Simplesmente impossível. Então, é um veículo. É um veículo. O G12 é um veículo que pega você onde você está e leva você até onde você quer chegar. Ele é um veículo que pega o seu negócio onde ele está e cria um caminho para levar ele até onde você deseja que ele esteja. Se quiser falar em faturamento, um faturamento X levar aos 10X. Tem um caminho. Você vai pegar o faturamento X e no caminho você vai multiplicando e quando chegar lá são os 10X, ou 20X, ou 4X. O X quem decide é você. Mas eu já estou te dando uma média que você pode ter
de acordo com o G12. Não é o faturamento 1x para 10x. É a rentabilidade de 1x para 10x, que é mais importante do que o faturamento. Porque se você se esforçar só a elevar o faturamento, pode ser que você diminua a sua rentabilidade e aumente muito o seu esforço. Como aqui é mínimo esforço e máximo resultado, você vai aumentar o faturamento, mas cuidando da rentabilidade. Porque tem muita gente que trabalha, já tem um excelente faturamento. O que ela não tem é rentabilidade. Porque ela não consegue traduzir a rentabilidade dentro do negócio que ela faz pelo peso do método dela. Entendeu? A dinâmica de trabalho dela se torna muito cara e aí ela mesma acaba roubando os lucros dela. Por quê? Por ter uma estrutura pesada, por ter uma estrutura inchada. Então, essa estrutura inchada pode simplesmente acabar com a tua rentabilidade. Então, o G12, ele é muito mais do que simplesmente... Por isso que ele não é um curso. Ele é uma vivência do seu negócio. Ele abre ele amplia a sua percepção e aumenta a sua visão de negócio. E aí facilita a sua caminhada. Ok? Tá claro essa primeira parte aí, André? Total. Show de bola, né? Totalmente claro. Então, eu falei de novas tecnologias. E agora a gente vai falar de novas economias. A economia mudou. A economia não é mais a mesma. E eu já não estou falando do mercado, estou falando da economia. Então, as tecnologias, né, junto aos novos modelos de gestão que estão chegando por aí, que as empresas mais inovadoras estão fazendo uso, né, simplesmente quando essas empresas começam a descobrir o partnership. O partnership, o que é? É essa sociedade em forma de parceria. O G12 a gente usa muito partnership. Você vai encontrar membros do G12 que pode se tornar um sócio seu, mas ele vai se tornar um sócio como um parceiro. E pode se tornar um sócio efetivamente falando. Mas essa nova economia está mostrando para nós que, inclusive, para você diminuir o peso dessa estrutura, você pode fazer parceria com muita gente. Você pode trocar muita coisa. Você pode trocar facilidades onde tendo a facilidade, sana a dificuldade do outro. E é muito bacana. Como eu falei, eu faço muita permuta. E quando eu faço permuta para alguma coisa, geralmente eu faço permuta de porteira fechada. Por exemplo, eu estou de aparelho, então eu faço um tratamento odontológico. Com quem que eu faço isso? Com o Kleber, que é um mentorado meu. Quanto tempo demora o tratamento? Tanto tempo. Quanto tempo demora o G12? Tanto tempo. Você vai ter esse tempo para fazer e eu te entrego nesse tempo e beleza. Só que eu vou brincar com o Kleber agora. O Kleber, o meu aqui, ele finaliza. O seu não. Só que o Kleber hoje, ele ouve isso rindo. Ele fala, Manuel, não tô nem aí. Os X que eu já fiz, o G12 para mim, barato demais, cara. O retorno que ele já teve, nossa. Ele ainda brinca, nem fala de dinheiro para mim, Manuel. Quando você tiver algumas coisas, só me ligar, fala onde eu tenho que depositar, tá tudo certo. Se paga várias vezes, né, Manuel? O G12 se paga várias vezes. Várias vezes. Ok? Então, eu falei agora da nova economia. Nova economia, eu estou pegando algumas coisas só para você que está nos assistindo aí, ter um pouquinho da ideia, né? E essa nova economia, por conta dessa tecnologia que está sendo usada, ela nos obriga a uma nova gestão, uma nova forma de gerenciamento. Ok? Uma nova forma de gerir os negócios.
Então, por quê? Novos modelos de gestão, novas análises e critérios, entendeu? Para você ter a percepção de trabalhar o desempenho, o desenvolvimento, né? Seja ele profissional e empresarial. Porque lembra, o G12 é uma mentoria profissional para você se tornar um estrategista empresarial. O estrategista empresarial, ele não precisa ser um empresário. Ele pode ser um executivo. Ele pode ser um prestador de serviço. Compreende? Então, assim, mas a mentoria ela é profissional, para que você faça isso de forma profissional. Então, esses modelos e ferramentas, né, que você vai aprender para oferecer o quê? Para oferecer uma grande experiência por meio da sua vivência, ok? E aí sim, você vai ter um modelo novo para apresentar para os seus clientes na hora de fazer o quê? O atendimento. Você já vai atender entendendo as necessidades e entregando essa forma que realmente vai encantar. Então, aqui é um modelo exclusivo de curadoria para você trabalhar o que na sua empresa? A controladoria. Você vai se tornar esse estrategista, né, empresarial, mas com a postura de um controller. É aquele profissional que controla toda a gestão. Mas para você se tornar esse profissional, vai precisar passar por um processo de curadoria, que é todo o sistema neurológico. Por isso o mapa de neurosolução. Então tudo isso, né, André, vem ligado a alguns fatores aí dentro do Big Data, né? O Big Data é gestão e liderança, controle no gerenciamento sustentável. Para você ter isso, você precisa ter tudo lá, todos os registros, como eu falei. O que mais? Capacitação com poder de decisão fundamentada no quê? No real. Então você está vindo buscar uma capacitação e que ela se fundamente no seu negócio, naquilo que é real para você, não é o que é para mim. Ok? E simplesmente ter um direcionamento no mercado com visão de inteligência artificial, onde você possa pegar aquela inteligência antecipativa e colocar aqui, como a Uber está fazendo lá nos seus carros autônomos, a Google fazendo nos carros autônomos. Ela pega todo o direcionamento e entrega para essa máquina ter uma visão de como se movimentar, como fazer a mobilidade. Porque não é mais esse ramo de veículos, não é mais automotivo. Nem se fala mais automotivo. É mobilidade. As pessoas hoje compram um carro para se movimentar. É a mobilidade. Porque a Uber, quando chegou aí, chegou para revolucionar isso. Quantos e quantos empresários deu graças a Deus de não precisar dirigir mais? Você pega aqui em São Paulo, eu que estou aqui em São Paulo, né, quando a gente está aqui no centro nervoso de São Paulo, para você percorrer às vezes 10 quilômetros é 3 horas. Quando você pega aquele congestionamento, aquele trânsito, para você percorrer 30 quilômetros é 3, 4 horas. E você ali no volante cansado. Agora se você pega um Uber, não muda nada para você. Não muda nada. Eu sento lá no Uber, eu posso trabalhar, eu posso dormir, eu posso o que eu quiser. Então eu geralmente quando eu pego um Uber, eu estou lá com o meu equipamento, nós estamos falando de tecnologia, eu estou com o meu MacBook, eu estou com o meu celular, né? E aí eu ali no meu iPhone eu estou trabalhando. Eu não estou perdendo aquelas 3 horas de trânsito, eu estou ganhando porque eu estou, né, evoluindo ali. Ali eu faço reuniões, ali eu faço atendimento, tudo dentro do Uber. Coisa que eu não tinha condições se eu estivesse dirigindo, já começa a complicar.
Então, a tecnologia ela está aí para ser usada. Então eu estou falando aí da Uber, eu estou falando você com o sistema mobile, você com o seu, né, celular na mão, tecnologia. Não dá mais para você trabalhar a sua empresa sem analisar todas as possibilidades que a tecnologia pode trazer para fazer a sua empresa ter rendimentos melhores, ter lucros maiores. E se você não tiver uma mente voltada para todas essas questões, por isso que eu falo, aqui nós temos que fatiar, cara. A gente vai fatiar os assuntos para que você tenha uma estrutura, pelo menos um pouco, das coisas mais importantes. Manuel, por que 10 inteligências? Que, na verdade, eu falei que são 11. A gente cita 10. Mas por que 11? Porque a gente começa falando, ó, você precisa de uma inteligência de mercado, que é o guarda-chuva. E embaixo da inteligência de mercado tem 10 inteligências que você precisa trabalhar. Então, por que 10 inteligências? Porque tem uma inteligência chamada mercado. Você precisa atuar no mercado. Então, ok? Então, é importante você fatiar tudo isso para poder, na hora de se colocar, de mostrar o seu negócio. Porque todo negócio ele vai ter que se posicionar. E para você se posicionar, você tem que se apresentar de uma forma que as pessoas percebam a sua postura dentro desse posicionamento. Né? E tudo isso aqui, você vê, eu estou falando tudo isso, está tudo lá no marketing digital. Posicionamento. Está lá dentro dos gatilhos que você tem que... Então, tecnologia é você fazer uso de ferramentas que vai te dar uma velocidade que você não tem como ter humanamente falando. Um Excel, por exemplo, é uma tecnologia. Você precisa de uma planilha que precisa fazer vários cálculos, mas já te dá aquilo ali na hora. Então você digitou lá alguma coisa, executou uma venda, ela entrou, e se você está querendo ver o resultado daquela venda, entrou lá, o computador faz isso em fração de segundos, você já tem o resultado, se é vermelho, verde ou amarelo. Eu agora saí, né, do ramo automotivo que eu estava, fiquei 34 anos nesse ramo também. Eu tinha lojas de autopeça, né, serviços automotivos. E eu tinha essas planilhas que o meu vendedor, por meio de uma planilha feita em Excel, toda venda que ele ia fazer, eu falava assim, ó, vai fazendo a venda, vai fazendo. Então, geralmente orçamentos de vários itens, ele tinha... Um dos parâmetros que ele tinha, ele sabia se aquela venda, o mix da venda, estava no vermelho, no amarelo ou no verde. Isso pontualmente falando. Então ele começava a fazer um orçamento, ele jogava todos os preços lá. O que ele precisava negociar, ele tinha uma alçada para colocar os preços, ele tinha uma alçada de orçamento para ele colocar os preços do jeito que ele precisasse. Então ele mudava o preço de venda. O preço de custo mantinha. O preço de venda ele mudava. Isso é uma tecnologia que está sendo usada. Um Excel, uma coisa simples. Só que aí no final, ele sabia o mix final, se ela está verde, amarelo ou vermelho. E aí ali ele ia ver se poderia fazer a venda ou não. Mas ele não tinha o trabalho de ficar pegando mais calculadora, calcular, ele não tinha mais esse trabalho. Você sabe quanto isso aumentou? Na minha rentabilidade, não é nem nas minhas... Ele aprendeu, inclusive, para você que está me ouvindo, esses meus funcionários aprenderam, inclusive, a fazer caixa para não perder cliente. Você sabe o que é isso? No momento que não precisasse usar, ele tinha a alternativa de vender melhor. Dependia do momento, dependia do padrão, ele vendia um pouco mais caro. Aí você fala, tudo isso é gerenciamento. Ele podia vender num preço bruto, tinha um preço bruto, que era o maior preço. E aí o que eles procuravam fazer? Vender o máximo que pudesse no preço bruto. Quando algum cliente apertava, ele já tinha, porque toda essa planilha também levava para um campo que me dava a venda do dia 1º, do dia 2, do dia 3, até o dia que você está. Como é que tá? Tem sobra ou não tem sobra? Às vezes chegava no final do mês e a gente chegava com sobra. O que a gente fazia? Eu não falei aqui da campanha de marketing. A gente tinha verba para colocar no marketing.
Então vamos agora fazer uma ação porque nós temos X de verba que dá para ser colocado e nós ainda assim vamos atingir o resultado da empresa. E com essa ação, o que que acontecia? Nós ainda melhorávamos o nosso objetivo. Então aqui é só para dar um gostinho, tá, André? Que a parte tecnológica, quando ela é muito bem pensada, quando ela é muito bem realizada, quando ela é bem construída, a sua empresa pode fazer uso de tudo isso. Mas para isso ela vai precisar ter o respeito pelo Big Data. São os registros. Tudo que você faz, você precisa registrar. Porque esses registros é que nós estudamos. E é em cima desses estudos é que nós transformamos. E essa transformação só acontece se você pratica o resultado do estudo, né? O criar um indicador de desempenho para que você chegue onde você realmente deseja chegar. Então, o G12 ele tem os indicadores de desempenho. Eu vou saber te falar se você vem desempenhando bem, se não, se você está com a ansiedade do sim, querendo atropelar, se você está com medo do não e querendo parar e travar. Tudo isso você vai saber. E a decisão sempre vai ser sua. Eu não transformo a vida de ninguém. Agora, eu transformo métodos. Eu transformo metodologias de negócio. Uma metodologia que não funciona, nós construímos uma que funciona. Se você praticar aquela que você sabe que funciona, o seu objetivo vai ser atingido. Ok? Então a tecnologia nos permite isso hoje e ela nos dá N possibilidades que você não tem mais desculpa. Ok, André? Verdade, Manuel. E como é vital para um negócio formar registro, né? Porque se você não consegue medir, você não consegue controlar. Esse é um princípio básico da gestão, né? Que você é capaz de medir, você é capaz de controlar e traçar uma estratégia, um plano, baseado nos dados do passado e nas projeções para o futuro. E aí, o empresário tem que entender que parece simples registrar, apertar um botãozinho, treinar a equipe para registrar. Ah, mas isso é só uma coisa, não precisa nem fazer isso. Cara, é muito importante, é vital. É nesse detalhe que mora toda a diferença, não é, Manuel? A gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast e eu queria que você complemente isso aí e faça as suas considerações finais, Manuel. Então para fazer a consideração final dessa inteligência tecnológica, eu quero chamar a sua atenção para um lugar muito importante, até é pertinente com o que o André acabou de colocar. A maior dificuldade encontrada pelas organizações é a desaprendizagem. As pessoas, elas, por terem aprendido a fazer de uma forma, elas têm muita dificuldade de fazer de transmutar, né? De transcender, de transformar. A desaprendizagem, ela tá inserida de uma forma dentro da pessoa que ela tá tão apegada àquilo que ela já aprendeu que ela tem uma sensação de segurança. Mas essa sensação é uma sensação falsa. É uma falsa sensação de segurança que você tem que fazer do jeito que você sempre fez, porque se você mudar... E aí eu quero complementar só com um exemplo. O Kleber, que foi citado aqui, o cirurgião dentista, quando ele chegou no G12, a primeira coisa que eu falei, isso daqui, depois você vai ter a oportunidade de ouvir o depoimento do Kleber. Eu falei para ele, eu fui lá ouvir a história, fui lá fazer toda aquela triagem. Depois de feito a triagem, eu falei assim para ele, cara, quantos clientes você atende por dia? Ele falou, 18. E aí eu já sabia o que eu estava perguntando, eu já tinha checado tudo. Falei, desses 18, quantos vêm pelo convênio? Ele falou, 15. Falei, a primeira ação que você tem que ter. Você quer melhorar o seu faturamento de verdade? Você quer aumentar o X? Quero. Para de atender imediatamente convênio. Como assim, Manuel? Eu atendo 18 clientes por dia, 15 é convênio. Eu falei, para de atender os 15. Esses 15 está tirando o lucro que você tem aqui com os 3.